Boa tarde, meu nome é Leonardo, trabalho na 3M. Estou fazendo 18 anos de 3M mês que vem. Estou quase um dinossauro aí, mas estamos aí na ativa. Desses 18, eu tive 4 anos fora da sinalização, mas gosto tanto desse setor, gosto tanto dessa área, me identifiquei tanto com os meus professores, que tem vários aqui na sala, que eu decidi voltar. Em 2020, decidi voltar. E aí hoje eu cuido da sinalização horizontal para o Brasil, para a América Latina, para a parte sul, bem sul da América Latina, e desenvolvendo esse produto que eu quero mostrar para vocês, que nada mais é do que um produto para aspergir sobre a sinalização horizontal. Igual à esfera de vidro? Não, principalmente no preço. Principalmente no preço, no custo dele, que é muito diferente da esfera de vidro. A primeira comparação que a gente faz, e errada, é o custo dele com a esfera de vidro. Eu digo, sem medo de errar, que esse produto se compara com a taxa. Porque a taxa é para condição climática adversa. Então, esse produto é para condição climática adversa. Certo? Não começa, Henrique. Daqui a pouco você começa. Não, não é recomendado. Não é isso que a gente quer. A gente pode até entrar um pouco nessa discussão depois, mas eu acredito muito nesse material para substituir a taxa, sim, em pontos muito específicos. Muito específicos, mas não em todo. Legal. Bom, a sinalização não existe, tanto vertical como horizontal, sem o fenômeno da refração. Por quê? Porque a luz atravessa o ar, que tem um índice de refração, e atinge as esferas de vidro. Para fazer essa curva aqui, ela tem que refratar, não refletir. Então, falando de reflexão ainda, hein? Refratar. E daí, ela retorna para o olho do usuário, certo? Então, a refração nada mais é do que a mudança de velocidade da luz de acordo com o meio em que a mesma se encontra. Alguma dúvida até aqui? No ar, 1,0, 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz no ar. Quem lembra no vácuo? 380 mil, né, quilômetros por segundo. Acho que é isso. No vidro, índice de refração 1,5. 200 mil quilômetros por segundo. E na água? Qual o índice de refração da água? Não, mas vocês não passam, vocês parecem que não passaram pelo colegial, gente. Vocês estão muito... 1,47 qualquer coisinha. É muito próximo do vidro. Muito, muito, muito próximo, ok? Porque disso nós vamos ver daqui a pouco. Legal, cada material no universo, né, tem o seu índice de refração. Então, o vidro, tem vidro de 1,5. Quem conhece o Visibid da Potters aí, Menegonas das antigas, vendia uma esfera de vidro lá de 1,8, 1,9 de índice de refração, que falava que já resolvia o problema da água. Nós vamos ver que não é bem assim. Zircônia, 2,1, diamante, 2,4. E é por isso que é tão caro. Não, brincadeira, não é feito de diamante, obviamente. Mas o elemento cerâmico que estou aqui apresentando tem índice de refração 2,4 também. Mas, obviamente, não é feito desse material. Então, voltando, como é que funciona? Rainho de luz vindo lá do farol do veículo. Bate na tinta aqui, daí tem que chamar a Alessandra para falar que os materiais que a tinta tem que ter são de excelente qualidade, que melhoram essa reflexão aqui, ó, para retornar a luz para o olho do usuário. Quanto mais nobre os materiais contidos nessa tinta aqui, melhor essa reflexão nesse ponto aqui que vai voltar a luz para o olho do usuário. Legal.
Com o índice de refração 1.5, só parte dessa luz é aproveitada, porque a outra sai lá para cima. A gente não vê isso na prática, mas acontece. Inventaram uma esfera de vidro com índice de refração 1.9, que daí ela fecha a luz. Por quê? Porque a refração dela é maior. E daí ela refrata mais, o ângulo muda. Então, ela fecha o cone de luz para o olho do usuário. 1.5, 1.9, 1.5, 1.9. Certo? Então, o usuário recebe mais luz. Beleza, mas tudo isso funciona muito bem quando está seco. Quando chove, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque daí eu tenho uma lâmina d'água sobre a demarcação viária, sobre a tinta e sobre a esfera de vidro. Então, eu tenho o índice de refração do vidro, vocês já conseguiram decorar. Quanto que é? 0,5. E da água, quanto que é? Oh, desculpa, do vidro. E da água, quanto é que é? 1,47 qualquer coisa. Então, eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu estou entrando em um meio de 1,5. Eu não sei se é vidro ou se é água. Eu não consigo mais reconhecer o que é um meio e o que é outro. Tá? E aí ocorre vários fenômenos. Um deles é aquele lá da reflexão especular no chão. Né? Você enxerga. Ontem a gente estava entrando aqui, em Curitiba, com uma chuva torrencial. Eu identificava todas as luzes dos postes no chão. Conseguia ver tudo. Por quê? Porque essa reflexão, a luz fica ali girando, ela fica perdida. E a demarcação não existia, por causa desse fenômeno, certo? Ainda tinha uma taxinha, tinha outra e tal. Legal, mas me senti como um usuário com falta de sinalização. Faltou sinalização. Às vezes, você estava achando que estava certo no meio da faixa, não estava em cima da faixa e etc. Então, isso aumentou o risco para o usuário. Ok? Legal. Mesma coisa aconteceria com o índice de refração de 1,9. Então, não é isso que resolve o problema. Beleza, a 3M inventou um dispositivo, vamos dizer, que a gente chama de elemento cerâmico. A gente podia chamar de esfera cerâmica, mas não pode. Por quê? Primeiro que nós vamos confundir, né, com o termo que já está registrado lá no fiscal, termo fiscal, esferas e microesferas de vidro. E ele não é uma esfera, ele é um elemento, ele é um composto de várias esferas de cerâmica, que não é vidro, é um composto diferente, sobre um núcleo, agregados nesse núcleo aqui. Nesse núcleo. Inclusive, ela é maior por causa disso. E ela tem entre 1,9 e 2,4 de índice de refração. Vem misturado, na verdade. E aí você escolhe 80-20 ou 50-50. Aqui no Brasil, a gente comercializa o 50-50. Para melhorar um pouco a sinalização em seco também. Por isso que dá uma retroreflexão excelente. Tem algumas fotos aqui disso. Então, o que acontece? Sob a lâmina d'água, a gente tem esse índice de refração de 2,4. De 1,5 para 2,4, o salto é muito grande. E aí sim eu volto a diferenciar o meio em que a luz se encontra. Eu volto a ter uma grande diferenciação de 1,5 para 2,4. E aí, com isso, eu consigo retorno de luz adequado em cada dessas bolinhas que estão ao redor, dessas esferas que estão ao redor desse núcleo, ok? Então, a luz passa do 1,0 do ar para 1,5 da água, atinge um meio de 2,4, retorna para 1,5, que é a água,
e retorna para o ar, que é 1,0. Então, aí sim eu tenho a diferenciação, eu consigo manter a visibilidade, a segurança da demarcação, mesmo em condição climática adversa. Então, aqui a fotinha ampliada, a fotinha mais ampliada ainda, do elemento aí, em comparação com a esfera de vidro aplicado na tinta. Legal. Alguma dúvida, pessoal? O que eu espero, então, aplicando esse material? Bom, então aqui é uma foto de dia. No bordo direito foi aplicado o sistema, quando fala sistema óptico 3M, é porque é a tinta recomendada, com a esfera de vidro recomendada e com o elemento cerâmico 3M recomendado, né, aplicado, né, com o produto aplicado. Pintura convencional no eixo, microesfera de vidro normal, durante a noite, o mesmo trecho, e durante a noite molhado. Então é isso aqui que a gente vê, né? A reflexão especular dos dispositivos aí e tal. E o eixo, aqui nesse caso sem taxa, né? Mas o eixo simplesmente desaparecido por causa desse fenômeno que eu não tenho mais o retorno da luz para o lugar correto, vamos dizer assim. A cor negra é a ausência de luz, né? Se não tem luz nenhuma, o meu olho enxerga a cor negra, escura. Legal. E aqui o bordo mantendo a visibilidade de acordo com por causa do elemento diferente que se encontra ali. Legal. Desculpa estar em espanhol, pessoal, mas eu procurei nos nossos dispositivos lá uma tradução em português, não encontrei, preciso mandar traduzir. Ah, é o próximo vídeo, desculpa. Por quê, pessoal? Por que não? Aqui é uma bandeja de água, uma bandejinha de água, e só uma parte, né, tá submersa. Então, aqui a pintura convencional que eu falei, é uma demonstração muito prática que a gente faz aí, com a bandejinha. E aqui é uma pintura convencional com microesfera normal, e aqui tem ambas, a esfera normal e a esfera cerâmica, o elemento cerâmico. Então você vê que ela mantém, mesmo submersa na água, ela mantém a retrorefletividade por causa desse fenômeno. Esta es una demostración que simula la visibilidad de la demarcación de pavimento en la noche, y cómo ocurre la devolución de la luz a los ojos del conductor. Consta de 4 paneles. El primero, contiene microesferas de vidrio estándar, el segundo, elementos cerámicos todo clima de 3M con microesferas de índice de refracción 1.9 y 2.4 en similar proporción, y microesferas de vidrio estándar. El tercer panel contiene elementos cerámicos todo clima de 3M con 20% de microesferas de índice 1.9 y 80% de 2.4. En el cuarto panel se aqui é colocó outro cinta de material que não demarcación de está em pavimento questão Steinmark aqui, mas é todo um material clima que de chama 3M. Stamark, Simularemos que é condiciones uma fita diferentes de de conducción. borracha. 1. En seco, esa misma condiciones tecnología. climáticas óptimas por la noche. 2. Recuperación en mojado, en la noche después de la lluvia. 3. Mojado continuo, en la noche durante fuertes lluvias. Inicialmente, los 4 paneles están en condiciones secas, y la reflectividad de todos es perfectamente visible. Ahora vertemos agua en los paneles. El panel con microesferas de vidrio estándar comienza a perder su visibilidad a medida que se acumula agua sobre él, mientras que el resto de los paneles, que contienen óptica reflectante en mojado de 3M, continúan siendo completamente visibles. Esto simula la conducción por la noche después de la lluvia, es decir, conducción en recuperación en mojado. Luego, agregamos más agua para simular fuertes lluvias, o conducción en mojado continuo, es decir, sumergimos los paneles en el agua. Todos. El panel con microesferas de vidrio estándar ya no es visible. Una marca de pavimento con microesferas de vidrio solamente, no refleja de manera eficiente la luz. El resto de los paneles continúan siendo perfectamente visibles. Observa la diferencia entre estos 2 paneles con mezclas diferentes de elementos cerámicos.
El que tiene 80% de microesferas de índice Sim, aqui parece 2.4 mais refleja porque más tem luz que el que tiene 80%, né? 50%. Mas para o que las Brasil, eu marcas digo de que o pavimento proporcionen un 50-50 já é retorno de luz muito útil en suficiente. condiciones de As lluvia condições que a nocturna, gente tem aqui, es necesario el empleo de óptica de índice de refracción além de dar um 2.4. up na Tanto los elementos retrorefletividade em cerámicos seco. todo clima, como la cinta Steinmark, contienen ópticas de índice de refracción. Legal, acho que podemos passar, ele fica repetitivo. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma aplicação que a Sinasc fez com o nosso elemento cerâmico na DR Paraná. Lembra a BR? Eu tenho lá depois. 323. Olá, Legal. pessoal do Conexão Viária! Hoje vamos falar sobre uma inovação incrível na sinalização viária. Aqui, observamos Olha a a diferença diferença. entre a demarcação com microesferas de vidro e elementos cerâmicos. E aqui está seco, Estamos correto? na PR 323, próximos aos quilômetros 182 e 183 sobre o rio Aqui ainda Ivaí. seco, Esses por isso que eu materiais falo. foram aplicados há 580 dias e ainda demonstram uma ótima retrorefletância, garantindo maior visibilidade e segurança das faixas de Depois de trânsito, mais de um ano de aplicação. especialmente à noite e em condições de baixa visibilidade. As microesferas de vidro são conhecidas por sua retrorefletância eficaz, enquanto os elementos O bordo cerâmicos também, prometem correto, Daniela? maior retrorefletância. Também, né? Neste vídeo, podemos observar as Bordo e eixo. diferenças Os e dois os bordo e eixo. benefícios de cada material. Acompanhe com a Aí gente e termina. descubra como essas tecnologias podem contribuir para a segurança viária. Eu vou pular esse daqui porque esse daqui é muito mais interessante. Demonstra na prática a mesma coisa, só que daí molhado. Isso que é interessante. Aqui, se vocês observarem, tem um caminhão-pipa jogando água no asfalto. Sinalização convencional com 1.5. E aí, de repente, ele vai entrar na sinalização feita com esse material. Acho legal os comentários. E aí já sai da sinalização para 1.5 novamente. Então a diferença vista é clara para o olho do usuário. É a diferença de não ter a demarcação para ter a demarcação como se estivesse seco. Entendeu? Essa é a visibilidade. Essa é a opinião de quem vai lá no campo e olha e vê. Nossa, realmente parece que não está molhado. Mesma coisa, essa aplicação fui eu que fiz no Chile, só que com menor custo, uma verba menor. Tem uma pessoa jogando água com um galão ali e a gente com a caminhonete parada na lateral, filmando com o farol do veículo. E aí entra na pintura, a pintura de 1.5, e ali ele continua molhando, ó, e você já não vê a diferença. Mesmo ele molhando, ele não se apagou, não aconteceu nada. E aí acaba, e ali pra frente ela a mesma coisa, só que molhada. Só que seco, desculpa, né? Porque ele não molhou. Esse produto já está na norma BNT, já está podendo ser especificado pela norma BNT, que é 17097, e saiu em 2023, essa norma. Nossa, parece que foi ontem. Os laudos já disponíveis, tanto do branco quanto do amarelo, falando do índice de refração medido, falando da densidade, dos ataques químicos. Os testes seguem mais ou menos a norma da esfera de vidro, só que com as particularidades de se medir ele com água. Ele tem uma parte que ele despeja a água e mede o produto aplicado numa tinta lá padronizada, com ele molhado. E daí ele fala dos resultados encontrados, recuperação úmida. Mínimo 200, nós entregamos 686 para o amarelo. E 1.190 para o branco, onde o mínimo é 250.
Por que ele fala, né, recuperação úmida? O que é isso? Porque existem 2 métodos ASTM para se medir. E esses métodos foram traduzidos nessa norma que eu acabei de passar, na 17097. Então, já se encontra traduzido já e podendo ser utilizado como norma. Então, o primeiro método é a recuperação, wet recovery, que a gente chama. Molhado, recuperação. Despejar 3 litros de água limpa sobre a demarcação, e aí você espera um tempinho e começa a medir. O ponto de medição tem que ser em 45 segundos. Esse aqui você pode colocar o retrorefletômetro convencional, que mede embaixo, né, sobre a água, não tem problema, não vai estragar o retrorefletômetro. Ele forma uma lâmina de água bem fininha. Ou, se não, aquele retrorefletômetro que mede de uma maneira externa, né? Eu não sei se tem um nome específico para ele, mas ele mede 30 centímetros para fora do refletômetro. Beleza, esse é um método, eu acredito que vai ser o método mais utilizado aqui no Brasil, mais simples, mais fácil. Qualquer um faz isso daqui. Depois, pela STM 2832, nós temos a chuva contínua, o continuous wetting, que é o quê? Você precisa de um dispositivo que chama caixa de chuva. Como montar essa caixa de chuva padronizada também está nessa norma, que nós traduzimos também. Inclusive os tubos, conexões, está tudo lá detalhado. E ela tem uma bombinha de água, que ela faz uma névoa de água. Qual névoa, né? Névoa de 50 milímetros por hora. Tá? Então, em função da área, você mede a quantidade de água que vai ser despejada e ele tem que dar um fluxo de 50 milímetros, 50 mais ou menos 0,5 milímetros por hora. E tem que ser obrigatoriamente o retro de medição externa, aquele retro que mede para fora do seu corpo, né? Porque aqui atrás é o que esse cara está fazendo. Ele encaixou, tem uma janelinha, ele encaixou esse retrorefletômetro ali atrás e faz as medições conforme a água ainda está caindo. É a diferença de eu estar olhando a demarcação depois que parou a chuva, dirigindo à noite, depois que parou a chuva, ou dirigir sobre uma chuva torrencial. Dirigir sobre uma chuva que ainda está caindo sobre a demarcação. Certo? Mas os dois medem. Legal. Acho que o pessoal do meio ali conhece esse relatório. Relatório parecido, já viram. Uma das primeiras aplicações que a gente fez aqui no Sul foi em 2022. A gente aplicou ali na Regis, antes do pedágio, quilômetro 56, ali, antes do pedágio, bem na subidinha do pedágio, assim, no bordo. Foi uma aplicação muito legal, só que nós utilizamos a base errada. Nessa época que a gente insistia ainda na tinta base d'água, convencional. A gente até fez uma espessura legal para agregar o elemento, só que não foi suficiente. Depois de um tempo ela saiu. Ela não foi uma aplicação de sucesso. Mas o inicial, no dia ali, na semana que a gente aplicou, a gente teve excelentes resultados. 1.170, 1.300, 1.200, foi isso que a gente encontrou na medição ali, na aplicação. Pintamos o bordo e o primeiro eixo aqui, do lado esquerdo, do lado direito. E aí, a funcionária lá da Arteris, ela foi lá à noite e fez um vídeo, ela filmou. Isso aqui é o relato dela pro nosso vendedor lá que estava em contato com ela. Ela disse assim: nossa, o bordo direito reflete mais que a pintura convencional, que foi onde a gente pintou. E o bordo esquerdo simplesmente desapareceu, ele não aparece. Vamos ver se dá para reproduzir aqui o que ela viu, encontrou e filmou. Até que horas eu tenho, Rafa? Então, em determinado momento ali ela vai entrar. Aí acho que ela já entrou já. Principalmente o eixo aqui, dá para ver muito claramente a retroreflexão. E o bordo esquerdo, que ainda não foi pintado, não se vê absolutamente nada.
Essa daqui é a visão dela, a filmagem dela. Acho que termina bem aqui. Aí já entra a luz já do pedágio e tal, e aí já encerra. Obrigado, Rafa. Outra aplicação, essa daqui, de excelente sucesso. Um excelente resultado, que nem eu esperava. Nós pintamos aqui, em Curitiba, o Alto da 15. É isso, né, Israel? Como é que chama lá? O Alto da 15, né? Mas é um bairro, o que que é? O bairro chama Alto da 15, ou a rodovia, a via. Bairro. Legal. Pintamos com o equipamento da Graco, com bico aspersor correto, com de alta vazão. Conseguimos fazer, depois de um tempo, de um trabalhinho, conseguimos fazer a espessura legal, calibrar a velocidade, tem muitos pontos importantes, mas conseguimos um excelente resultado. Tem até uma câmera lenta de como ocorre a aplicação. Sempre tem que ser em dupla aspersão, onde primeiramente a gente joga a tinta, né? Vocês podem ver que a tinta é alta espessura, ela forma até uma ondinha. No primeiro bico aspersor, o elemento cerâmico, por ele ser maior, e logo na sequência despejar da esfera de vidro, que vai preencher os espaços que sobraram ali da esfera do elemento cerâmico, certo? Então eu estou jogando aqui a retrorefletividade para molhado e estou jogando aqui a retrorefletividade para o seco, fazendo o material ser retrorefletivo em ambas condições climáticas, em qualquer condição climática. Filmagem aí do nosso amigo André, cameraman, especialista. Ficou muito boa. Legal. Resultados ali. 1.522 milicandelas, umas fotos muito legais da aplicação, onde a gente pôde ver a ancoragem dos elementos. Essa ancoragem aqui é a melhor, é a perfeita, é a que buscamos. Algumas outras um pouco superficiais, normal, a gente não consegue ainda colocar 100% dos elementos agregados corretamente. Essa daqui vai perder com um mês, algumas semanas? Pode ser, mas as outras se mantiveram lá por muito tempo, e estão lá até hoje. Acontece até um desgaste, igual a taxa, ela vai diminuindo, ela vai desgastando, ela vai ficando flat, ela vai descendo de tanto VDM, mas isso mostra que o material que foi agregado é excelente, de excelente desempenho, e que a aplicação que a gente fez também foi uma aplicação de excelência, porque a gente conseguiu manter ele lá até ele desgastar. Está fazendo 2 anos agora, né? Está fazendo 2 anos. Superflex, é isso? Superflex, não é? A tinta que a gente... Superflex da ICD. Isso aí. Então, foi uma aplicação muito legal. Depois de 5 meses, a gente observa, principalmente nos bordos, né, porque a tinta faz assim, principalmente nos bordos, a gente observa um pouco de perda dos elementos cerâmicos, normal, não é um problema grave, mas a maioria dos elementos ainda muito presente na pintura. 12 meses depois da aplicação, um pouco mais de desgaste, até do material, né? Sujidade e tal, que é normal, mas a presença massiva aí de 70% dos elementos cerâmicos ainda presente, ainda cumprindo o seu papel.
ainda retrorefletindo, ainda garantindo a segurança da visibilidade mesmo em condição climática adversa. Isso. Isso. Ao contrário, você não conseguiria ancorar os elementos. É. Claro. Porque senão você preenchia com os espaços, preenchia todo o espaço com a esfera de vidro. A hora que caísse o elemento, ele ia bater na cabeça da esfera de vidro e não ia cair na tinta. Só por causa disso. Essa daqui já foi venda. Foi lote 5 do DR Paraná, que o pessoal da Sinasc aplicou aí, e também foi uma aplicação excelente. E daí foram vários quilômetros, né, da aplicação, uma aplicação excelente que acho que está até hoje lá também. Foi a do vídeo, essa daqui é a do vídeo? Ou é outro lote? É a do vídeo, legal. Então, uma aplicação muito boa, que comprova novamente a compatibilidade dos materiais. A tinta de excelência, que é muito fácil aplicar sobre o material plástico a frio, é muito fácil. Eu adoro aplicar sobre material plástico a frio. Quando falam que vai aplicar sobre termoplástico, eu falo negativo. No Brasil, não dá para aplicar sobre termoplástico, porque tem que aquecer demais para ele conseguir agregar, para ele conseguir meio que se fundir, deixar o material mole a ponto que ele desça e ancore. E aí, a hora que a gente aquece demais, os materiais do Brasil, infelizmente, as resinas convencionais, vamos dizer, amarelam, ficam marrom, queimam. Aí não dá. E a tinta à base d'água? A tinta à base d'água é legal. Uma tinta à base d'água de alta espessura até tem no mercado, mas não com essa durabilidade aqui. Então, o material recomendado hoje pela 3M é a tinta Superflex da ICD. Ok? Claro, temos que adequar algumas coisas na pintura. Por quê? Porque é um material diferente. É um material não convencional. Então, por exemplo, equipamento de pintura com sistema dupla aspersão, isso é fácil. Pintura premium de alta espessura, que eu acabei de dizer, o plástico a frio aí Superflex da ICD é o que tem o melhor desempenho hoje do mercado para esse produto, funciona perfeitamente. Aspersor com diâmetro compatível para passagem dos elementos, não pode ser o convencional, tem que ter uma alteração, isso é fácil também. E aí, o que a gente mais sofre hoje em dia é com a vazão do bico aspersor da tinta. Porque se não tem a vazão correta, a gente precisa andar muito devagar com o caminhão. Aí mesmo a marcha reduzida do caminhão, às vezes não é o suficiente para fazer a pintura. Então, achando a vazão correta, beleza. Atingimos a espessura necessária, porque a média dos elementos cerâmicos são 1,6 milímetros de diâmetro. A média dele, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estando 0,8, eu falo 0,809, para não ficar 0,708, eu falo 0,809. A gente atinge 50% da ancoragem, igual aquela foto lá, beleza, o material vai durar 2 anos, igual está lá no alto da 15. Depende dessa ancoragem. É. Se afundar muito, não brilha. Se ficar superficial, não brilha. Então, no caso do elemento cerâmico, é um pouco diferente. O que você precisa é reter a esfera sobre a tinta. Porque ele já é por si só a refletivo. A retroreflexão está dentro dele, igual a Natasha. Perfeitamente. Então, o que você precisa é de um material duro, que tenha resistência
e segure a esfera por um longo período. Perfeito. É o caso do bicomponente ou do tricomponente, que não necessariamente precisa ser da nossa fabricação, qualquer bicomponente aí. O que você precisa aplicar é realmente esse material que ele tem uma dureza bem superior às tintas convencionais, e com isso você tem uma retenção de esfera muito longa. Veja que o bicomponente, o tricomponente, ele tem uma durabilidade média de 3 a 8 anos, depende da espessura. Com essa espessura de 0,8 aí, ele vai ter uma durabilidade média de 5 anos, boa. Então, durante esse período, ele não vai largar a esfera. Ele não tem quase desgaste, o desgaste é mínimo. Por não ter desgaste, não larga a esfera. Exatamente. Então, você tem uma manutenção da retrorefletância durante longo tempo. Perfeito, Pedro. Muito obrigado. É isso aí. Perfeita colocação. Pessoal, é isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade para fazer. Entenderam como é que funciona? Você entendeu, Henrique, como é que funciona o elemento cerâmico agora? O Henrique foi um dos pioneiros a aplicar isso na CCR. 2002, 2003. Eu entrei na 3M em 2007. Chamava AWP, a Weather Paint, não a AWE ainda. Sim, isso acontece, Henrique. Isso acontece. Por quê? Todo material de sinalização horizontal é um material de desgaste. Infelizmente, é um material que está pisando toda hora. Tanto a taxa, tanto os termoplásticos, tanto a esfera de vidro. A diferença é que o vidro ele é muito rígido. Então, ele não desgasta, mas ele se perde. Então, se eu tiver um elemento cerâmico que ele se desgasta e dentro dessa esfera aqui, desse conjunto, existem várias outras bolinhas como essa aqui dentro, e elas vão aflorando como se fosse a pré-mix. Se eu tiver isso no mesmo tempo que duraria uma esfera de vidro, que sai, mas essa desgasta, ok, a sinalização está mantida por um longo período. Sim. Sim. Muito melhor. A gente poderia transformar isso em números. Mas eu diria que melhor, sim. Mais rígido, mais forte, mais resistente ao desgaste. É isso aí. Foi aquele que eu mostrei? Ah, eu mostrei. Mostrei. Foi o do primeiro que eu mostrei aqui. Dá. A diferença, a hora que entra de um para o outro. É. Dava luz alta. Para o outro dá luz alta também. E mesmo assim o eixo ficou visível. É. Sim, o eixo fica muito mais visível. Em condição seca e também em condição molhada. Sim, sem dúvida. Pessoal, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar por aí.